Olá, amados, graça e paz, louvado seja Deus. Espero que tudo esteja bem com você e com sua família. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o combate espiritual vitorioso, amém? E esse combate espiritual vitorioso ele se manifesta através do triunfo, da vitória sobre o diabo e suas obras. Em Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15, a palavra de Deus diz assim: tendo sido cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, as quais nos eram prejudicial, removeu-a, falando de Jesus, inteiramente, encravando-a na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles da cruz. Efésios 1:20 diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. E Efésios capítulo 2, versículo 6 diz: e juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A vitória de Jesus sobre o diabo e seus demônios e o fato de Deus ter nos ressuscitado juntamente com Cristo, fazendo-nos assentar nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, garante-nos a nossa vitória inquestionável sobre todo e qualquer poder do inimigo sobre as nossas vidas. Veja bem, nós não precisamos mais lutar contra o diabo, porque a vitória Jesus já venceu e ele nos deu. A nossa luta não é contra pessoas, amém? Isso é muito claro. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta também não é contra as pessoas. Todo mal provém de Satanás e seus demônios, e as pessoas apenas são influenciadas por eles. Desta forma, devemos lutar contra a influência de Satanás sobre a vida das pessoas e não contra elas mesmas. Então nós precisamos entender esse combate espiritual vitorioso. Jesus te fez vitorioso. Você precisa acreditar nisso. Você precisa confiar nisso. E você precisa se fundamentar nesses textos. Nós lemos aqui Colossenses 2, Efésios 1, Efésios 2, Efésios 6. Então esses textos precisam ser lidos, relidos, meditados, a ponto de nós praticarmos isso. Por quê? Porque muitos crentes se envolvem em combates que são apenas falácias. Nós precisamos entender o verdadeiro combate e precisamos entender que nesse combate nós já somos mais que vencedores. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizestes boa testemunha ou boa confissão perante muitas testemunhas. Aqui, Paulo nos revela apenas um combate, o combate da fé, e ele chama de bom combate da fé. Por que bom? Porque nós já fomos declarados vitoriosos. Jesus combateu e venceu, e ele atribuiu essa vitória a mim e a você. O inimigo fará de tudo para que não conheçamos a autoridade que nos foi dada. E uma vez que a conheçamos, ele se oporá a nós e tentará roubá-la, fazendo-nos duvidar dela. O nosso papel em nossa luta contra ele não é tentar vencê-lo, mas de ficarmos firmes na vitória que já foi conquistada para nós. Então nós não estamos lutando contra o diabo para vencê-lo, não. Quem venceu ele foi Jesus, que isso fique bem claro. Eu e você não precisamos estar lutando contra o diabo. Ele é um inimigo derrotado. Quem venceu? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos permanecer firmes. Nós precisamos permanecer inabaláveis. Nós precisamos permanecer firmados na palavra de Deus. Por quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus. Efésios capítulo 6, dos versículos 13 a 18,
vai falar sobre a armadura de Deus. E vocês sabem, a armadura era a roupa vestida por um soldado quando ele ia para o campo de batalha. E aqui o apóstolo Paulo manda nós nos revestirmos essa armadura de Deus. E quando nós vamos estudar as armaduras e a alegoria que ele faz com a armadura romana, com o cinto da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, calçado dos pés com as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Ele fala sobre oração. Como é importante nós entendermos essas armas poderosas. Essa roupa que Deus mandou nós nos vestirmos, essa nossa armadura. O cinturão da verdade representa uma compreensão clara da palavra de Deus. Tua palavra é a verdade. Jesus disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A couraça da justiça tem uma dupla aplicação. Jesus é a nossa justiça e estamos revestidos dele. Mostra também a nossa obediência à palavra de Deus. Você tem sido obediente à palavra de Deus? Ou você tem sido somente um bom espectador, um bom ouvinte? Deus deseja que você seja obediente. Só assim nós tomaremos posse da vitória que Jesus conquistou para nós. Vai dizer ainda, calçado os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Isso significa a atuação fiel na proclamação da paz do Evangelho por meio da vida. Por onde quer que andamos, aonde nós formos, enquanto nós estamos indo, nós precisamos pregar esse Evangelho, nós precisamos pregar as boas novas, nós precisamos saquear o inferno e povoar o céu. Isso vem mediante uma preparação com os nossos pés calçados no Evangelho da Paz. Ele vai falar ainda sobre o escudo da fé, representa a nossa total segurança contra os ataques do inimigo, não duvidando da palavra de Deus, não ficando cocheando entre dois caminhos, mas ali usando o nosso escudo, apagando os dardos inflamados do maligno. O capacete da salvação protege a nossa mente para que possamos nos manter focados ao avançarmos rumo à nossa redenção completa. E a espada do Espírito é uma arma ofensiva que devemos usar sempre nas nossas batalhas de fé. A palavra de Deus é a espada do nosso espírito e a palavra precisa sair da nossa boca, crendo com o coração. Nós precisamos, irmãos, ter convicção e declarar a palavra de Deus. Deixar a palavra sair da nossa boca. Fora isso, nós precisamos estar envolvidos por um espírito de oração. Mediante os expostos acima, concluímos que precisamos estar revestidos com toda a armadura de Deus para experimentarmos a vitória em nossa vida cristã todos os dias da nossa vida. Então, veja, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. O poder está em Deus. Nós precisamos nos revestir desse poder para mantermos Satanás debaixo dos nossos pés. Como é importante nós entendermos isso. Como é fundamental nós ficarmos alicerçados na palavra, ficarmos firmes na palavra, termos a consciência de que Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada, nos causar dano algum. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã. Se você está acompanhando essa série Autoridade do Crente e está sendo abençoado, eu quero convidar você a compartilhar com o maior número de pessoas possível o link desse vídeo. Você pode também nos ajudar comentando, curtindo. Nós louvamos a Deus pela tua vida e cremos que essas palavras rápidas de 10, 11 minutos irá promover uma transformação radical na tua forma de viver o Evangelho. Um grande abraço e até amanhã.